O fim de uma união pode não ser fácil, principalmente quando se tem filhos. Em muitas situações, os ressentimentos superam o amor e as crianças acabam sendo privadas da convivência familiar. E é aí que casos de abandono afetivo e alienação parental chegam à justiça. É o que você confere agora, na última reportagem da série Direito de Família, do Superior Tribunal de Justiça. Tornar-se pai ou mãe é o sonho de muita gente. Mas para algumas pessoas, o nascimento de um filho às vezes não significa nada. A última vez que ele viu ele estava com 1 ano e meio. E a minha mãe passou por ele com o Gabriel e ele virou o rosto. Ele não abençoou, ele não falou, ele simplesmente virou o rosto. O abandono afetivo é geralmente aquele casal que nunca esteve junto, né, não chegou a formar uma família, né, e houve uma gestação e houve o nascimento de uma criança. E aí há um processo, às vezes, na justiça de reconhecimento, né? E aí começa a situação de que aquela pessoa reconhece porque ele é obrigado pela justiça, mas ele nunca quer se aproximar daquela criança. O perfil é mais ou menos esse. A raiva é tanta, a belicosidade é tanta, foi muito magoado, acha que o filho também tem que ficar longe, né? E abandona o filho, às vezes paga alimentos, mas não visita, tem as visitas regulamentadas, mas ele não cumpre, ele simplesmente deixa de exercer a paternalidade mesmo, o ser paterno, né? E esse afastamento tem impactos emocionais e até sociais. Pode gerar consequências como, por exemplo, depressão, a falta de estabilidade emocional, repulsa também a determinado gênero, dependendo de quem não tinha um estímulo de convivência. Então, são situações muito complexas que afetam muito o psicológico da criança ou do adolescente. A perda dos vínculos afetivos parentais após uma separação ainda é realidade de muitas crianças. No abandono afetivo, o rompimento é proposital, mas existem casos em que um dos pais quer conviver com o filho, mas alguém que tem a criança sob sua autoridade impõe uma série de dificuldades, caracterizando a alienação parental. Ela foi incluída na legislação brasileira em 2010 e consiste no conjunto de práticas induzidas para repudiar, impedir, dificultar ou destruir os vínculos entre um dos genitores e o filho. Eu tentei proporcionar um dia de boliche. Meu filho sai de perto de mim, vai entrando para dentro do shopping. Eu vou acompanhando, né, a uma certa distância. E ele vira a esquina, né, em direção aos cinemas. E eu perco contato visual com ele. Liguei para a mãe dele falando, olha, o nosso filho sumiu, né? Se ele te ligar, alguma coisa assim, me avisa, etc. Em 5 minutos ela chegou no shopping. O chefe da segurança chegou e ele perguntou quem era aquela senhora. E eu expliquei que era a mãe do menino. Chega a informação para mim, por parte desse chefe da segurança, que encontraram uma criança no banheiro feminino, dentro de um box, jogando iPad. Eu perguntei pro chefe da segurança como é que encontraram. Falou assim, desde o momento em que eu desconfiei da sua ex-esposa, a gente botou um vigia para ficar olhando ela. Esse vigia percebeu ela pegando água e levando para dentro do banheiro e saindo do banheiro sem a água. A criança está num processo de identificação. Ela está construindo a identidade dela como pessoa, né? Como ser humano, e ela tem essa identificação tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, né? E aí então, se um dos dois, né, dessas figuras importantes de identificação, eles são desqualificados, são desprezados, desconsiderados pelo outro, a criança fica muito insegura, muito em dúvida, inclusive, da sua própria identidade, e aí que começa a aparecer os conflitos. Tem sanções previstas na própria lei da alienação, né? Uma delas é a troca da guarda, a diminuição da convivência para poder que pare de alienar, né? Multa se não cumprir determinações da justiça no sentido de parar de fazer o ato de alienação. No primeiro caso sobre o tema julgado pelo STJ, existiam várias ações relacionadas à guarda de 2 crianças. A mãe buscou suspender as visitas do pai, mas as acusações contra ele não foram comprovadas e a perícia identificou síndrome da alienação parental na mãe.
Para o ministro aposentado Aldir Passarinho Júnior, relator do caso, as ações da genitora contrariavam o princípio do melhor interesse das crianças, porque mesmo com a separação, é importante manter ambiente semelhante ao que elas estavam acostumadas. Essas decisões, elas demonstram a importância do convívio e o prejuízo que isso pode causar ao desenvolvimento daquela criança ou adolescente e daquele adulto. A criança e o adolescente, eles precisam de coisas mínimas para sua formação. São elas, por exemplo, o direito de convivência com os pais, com os tios, com os avós, com os primos, ter acesso à educação, cultura, saúde, lazer, mas o principal, eles precisam de amor, de atenção, de afeto, de respeito.